Olá, turminha do quarto ano, boa tarde. Boa tarde, turminha do quarto ano. Estamos aqui para mais uma aula, aulas essas de geografia, história e atividade de reforço. Espero em Deus que vocês estejam bem, né? Estejam na paz e que Jesus nos abençoe, né? Para continuar essa jornada, né? Agenda, prepara a agenda. Hoje, 15/9, 15 de setembro, né? Terça-feira, História, páginas 69 e 70. 69 e 70. Atividade de reforço, que é na matéria de História, 142. Geografia, 65 e 66. Atividade de reforço, que é na matéria de Geografia, 147. Ai, tia Leda, mas na semana passada nós já fizemos a 147. Iremos fazer a correção da página 147. Ok? Então, pega aí o seu livro de História, na página 69. Na página 69, tem resistência africana à escravidão. Acompanha aí a leitura na página 69, ok? Os escravos sempre resistiram à escravidão. A forma de resistência é que variava, né? É que variava fugas, suicídio, lutas e etc. Diferentemente dos indígenas, que conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver. Os negros tinham grande dificuldade para fugir, porque não tinham o mesmo conhecimento. Ora, se os índios conheciam as matas, a terra deles, né? Quando chegaram aqui, os índios já habitavam. Os negros vinham da África, então era completamente diferente, né? Os índios tinham conhecimento sobre suas terras, ok? Além disso, os negros fugitivos eram procurados pelos capitães do mato. Esses procuravam capturá-los e devolvê-los aos seus senhores, em troca de dinheiro. Mesmo assim, os negros fugiam e se refugiavam em quilombos. Os quilombos eram aldeias praticamente autossustentáveis, que existiam em locais de difícil acesso para aumentar a segurança dos negros fugitivos. Nos quilombos, os negros buscavam restaurar a forma de vida que tinham na África, incluindo a sua cultura e suas tradições. Quando eles chegavam aqui, eles perdiam tudo, mas como eles iam, mesmo com a escravidão, sofrimento, eles tinham que se habituar. E onde eles ficavam, né, que era na senzala, à noite eles faziam roda, né, roda de capoeira, roda de danças. A cultura, para que eles permaneceram com a cultura, que é para eles se animarem, né, pelo menos um pouco à noite, para esquecer um pouco o sofrimento, né? Porque eles trabalhavam muito, né? Trabalhavam na lavoura e em várias outras coisas. As mulheres, como, né? As bás, né? Trabalhavam para as sinhás e para os seus filhos. Então, à noite, eles tiravam hora para se distraírem, né? Tá aí, né? A capoeira, né? As danças, né? Africanas. Escreva, vamos à nossa primeira atividade do dia. Aí do lado do livro de vocês, aqui no lado, na mesma página 69, tem a atividade. Olha só. Escreva formas de resistência dos negros. Os negros, eles sofriam muito, então eles queriam liberdade, porque eles não tinham dinheiro, eles não eram remunerados, eles só apanhavam, eram castigados, eram sofridos, né, não estudavam. Então, eles tinham que fazer alguma coisa, eles tinham que relutar. E aqui no livro de vocês, eles escrevam forma de resistência. O que é forma de resistência? Eles queriam resistir a tanto sofrimento. Então, o que eles faziam? Fugas, suicídio, lutas, né? Porque eles lutavam mesmo, né? Essa é a
primeira questão da página 69. Na segunda questão da página 69, tem assim. Escreva a diferença entre relação à sobrevivência entre índios e negros. Os índios, acompanha bem direitinho o que a tia Leda vai dizer, observa e preste atenção. Olha só. Escreva a diferença em relação à sobrevivência entre índios e negros. Os índios, na letra A, os índios conheciam bem o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver. Olha só, os índios, eles conheciam bem, né, o território brasileiro e sabiam como nele sobreviver. Já na letra B, os negros, né, tinham grandes dificuldades, né, para fugir, porque não conhecia as terras, né, não conhecia bem o território brasileiro, nem sabiam como nele sobreviver. Olha a diferença, né? Os índios, eles conheciam bem o território, conheciam bem o espaço, então eles, né, tinham como sobreviver. Já os negros não conheciam bem o território e não sabiam como nele sobreviver. A diferença, né? Porque os negros vinham de fora, os índios já habitavam, ok? Na terceira questão, quem eram os capitães do mato e o que faziam? Quem eram os capitães do mato e o que eles faziam? Olha só. Observa e acompanha. Os capitães do mato eram homens que iam atrás dos negros fugitivos para capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de dinheiro. Olha só quem eram os capitães. Os capitães do mato eram homens que iam atrás dos negros fugitivos para capturá-los e devolvê-los aos senhores em troca de dinheiro. Aí vamos à nossa página 60 e 70, né? Da 69 já concluímos esse exercício. Mudem aí a página 70, continuando a atividade, né? Olha só, eu tenho 3 quadradinhos na quarta questão. Deixa eu tirar da placa aqui, para eu aproveitar o espaço, né? Olha só, quarta questão. 3 quadradinhos. Observem só, 3 quadradinhos. Assinale as alternativas corretas. Mesmo não conhecendo bem o território, os escravos fugiam para os quilombos. Sim, eles queriam se refugiar, eles queriam liberdade. Então, mesmo sem conhecer, ainda assim, tinha muitos que não conseguiam, tinha outros que conseguiam, ainda assim eles fugiam. Então, vocês vão marcar o primeiro quadradinho, ok? Os escravos se disponibilizavam a ajudar nos trabalhos na lavoura. Os escravos se disponibilizavam a ajudar nos trabalhos da lavoura. Vocês não vão marcar. Alguns escravos viviam uma vida tranquila nas senzalas. Seria bom, né? Mas não era assim que funcionava. Então, vocês não vão marcar. Como você acha que os negros se sustentavam nos quilombos? Justifique sua resposta. A partir do momento que a tia Leda diz justifique sua resposta, essa resposta é pessoal, ok? A sexta questão também é pessoal. E na sétima questão, tem assim. Marque com X a resposta que completa a frase em destaque. Os quilombos estavam localizados em lugares, olha só, eu tenho 1, 2, 3. Então, os quilombos estavam localizados em lugares de difícil acesso, centrais, ou de difícil acesso? De difícil acesso, né? Então, marque o último quadradinho. Já a oitava e nona questão é pessoal. Então, feche o seu livro de História e vamos ao nosso atividade de reforço na matéria de História. 142. Na página 142, leia as dicas e escreva o nome do local correspondente. Ficava em Alagoas, o mais famoso dos quilombos, era chefiado por Zumbi. Seu nome foi dado porque no local havia muitas
palmeiras. Aí, olha só, no livro de vocês, vou apagar aqui. Aí, no livro de vocês tem um quadradinho, 2 e 3 quadradinhos. Aí, olha só, ficava em Alagoas, né? Aí, no primeiro quadradinho, ficava em Alagoas. O mais famoso dos quilombos era chefiado por Zumbi. Seu nome foi dado porque no local havia muitas palmeiras. Então, quilombo dos Palmares. Tá aí no livro de vocês, Quilombo dos Palmares. Façam aí essa segunda questão da página 142, pois é uma continuação. Aí na terceira questão tem assim: assinale a alternativa correta. Eu tenho 3 círculos, ok? 3 círculos. Aí, na letra A são 2, na letra B são mais 2, olha só. Aí, na letra A, capitão do mato administrava o trabalho e castigava os escravos. Então, marque o primeiro círculo na letra A. Na letra B, normalmente o desembarque dos escravos acontecia nos portos de... Aí vocês vão colocar Rio de Janeiro, Salvador e Recife. Então vocês vão marcar na letra B o segundo círculo, ok? Aí agora, na quarta questão, ao lado, na imagem, podemos observar uma escrava cuidando do bebê. Essas escravas eram conhecidas como mãe preta ou ama de leite. Explique por que elas eram chamadas assim. Então, é sua resposta bastante pessoal. Na quinta questão, o Quilombo dos Palmares ficou conhecido como o maior refúgio de escravos no período da escravidão. Ele ficava entre 2 estados do Nordeste. Observe o mapa e pinte esses 2 estados. Então, esse aqui é bem pessoal, né? Vocês vão observar o mapa e vocês vão pintar. Vamos fechar a nossa atividade de reforço e pegar o nosso Geografia. No livro de Geografia, na página, eu coloquei a página 65, mas a gente iremos dar uma continuação, né? Na página 63, porque lá tem o resto da leitura para continuarmos e a atividade está na página 65, mas temos que ler a 63. Os ventos fornecem a chamada energia eólica, fazendo girar enormes hélices conectadas a geradores que produzem energia. O Sol fornece a energia solar por meio da emissão e captação de raios solares. O petróleo é uma importante fonte de energia termoelétrica, pois grande parte dos combustíveis utilizados nos meios de transporte são derivados do petróleo, né? Aí já na página 65, temos a nossa primeira atividade do dia. Coloque aí o livro de vocês na página 65. Substitua os códigos por sílabas, né? Forme nomes de recursos naturais e em seguida classifique-os, né? Aí no livro de vocês, no primeiro, tem... Deixa eu apagar aqui, né? Para eu utilizar esse espaço. No livro de vocês tem petróleo, coloque aí petróleo. Petróleo. No outro, água. Aonde tem petróleo, vocês vão marcar o círculo não renovável. E aonde tem água, vocês vão marcar limitado, ok? Aí já do ladinho tem cobre. Cobre. Aí, onde tem cobre ao lado, tem o círculo, vocês vão marcar não renovável. Abaixo, solo. Solo. Aí, abaixo de solo, vocês vão colocar não renovável. Indique abaixo as formas de geração de energia. Aí tem energia hidrelétrica. Coloque aí no livrinho de vocês, energia hidrelétrica. Abaixo, energia eólica. Do lado, energia solar. E abaixo, que é a do lado, vão colocar energia termoelétrica. Ok?
Aí, na página 66, continua essa atividade, né? Continua a atividade porque tem as cruzadinhas, certo? Vocês vão resolver as cruzadinhas. Aí, a tia Leda fez com vocês a página 65 e vocês vão continuar a atividade da página 66. Capricha, na próxima aula faremos a correção, ok? Vamos fechar o nosso geografia e vamos abrir a atividade de reforço na matéria de geografia, 147. Hoje também é correção, viu? Na página 147, nós já fizemos na semana passada, então vamos só fazer a correção. 147. Na página 147, complete as frases com as expressões destacadas abaixo. Monocultura, rotação de culturas, policultura, cultivo de subsistência. Aí na letra A vocês vão botar policultura. Policultura. Na letra B, rotação de culturas. Rotação de culturas. Monocultura. Na letra D, cultivo de subsistência. Agora vamos ler. Policultura ocorre quando diversas espécies vegetais são cultivadas em um só lugar. Rotação de cultura consiste em dividir o solo em diversas partes e mudar a cada colheita a espécie vegetal a ser cultivada. Na letra C, monocultura ocorre quando apenas uma determinada espécie vegetal é cultivada. Na letra D, cultivo de subsistência consiste em cultivar espécies vegetais para o consumo e sobrevivência daqueles que as plantam. Aí aqui, escreva 2 cuidados que devem ser tomados para preservar a natureza. Aí é pessoal, né? A tia Leda sempre fala sobre isso. Aí, a lateral já é outro assunto. Olha só o que a tia Leda vai falar. Essa atividade, ela era da semana passada, uma correção. Na semana que vem, nós iremos continuar na mesma página. Por que, tia Leda, que a gente vai continuar na mesma página na semana que vem? Não é para fazer esse lado de pecuária, que já é outro assunto. Nós estamos falando de energia desse ladinho aqui. Energia solar, energia elétrica e outros tipos de energia. Esse lado. Nesse lado aqui já é pecuária, já é outro assunto. Não façam esse ladinho, ok? Então, 4º ano, um beijão. Tchau, tchau. Até a próxima.